Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth. Jericoacoara. Realmente um dos lugares mais incríveis do nosso país. Eu tive a oportunidade de conhecer Jeri, como é chamada hoje carinhosamente, há 20 anos atrás. E é notória a mudança que a vila sofreu. De uma vila de pescadores para um dos principais destinos turísticos do nosso país. Mas a vila não perdeu o seu charme, o seu encanto. É uma vila muito charmosa, com ruas de areia, cercada pelo mar, por dunas, por lagoas, onde você vai encontrar um lugar para relaxar, para curtir, para se divertir, com bares e restaurantes incríveis, uma vida noturna muito agitada. Jeri é realmente um paraíso do nosso país. Para se chegar em Jijoca de Jericoacoara, há 20 anos atrás era uma aventura. Hoje existe aeroporto, está localizado na cidade vizinha de Cruz, que fica a cerca de 30 quilômetros da vila. Você pode ir por Fortaleza, que está a 300 quilômetros de Jericoacoara, ou pode fazer como nós fizemos. Nós estávamos seguindo a Rota das Emoções, vínhamos do Maranhão e chegamos em Jijoca. Jijoca é o ponto de entrada, é a porta de entrada para a vila de Jericoacoara. Chegando em Jijoca, se você tiver de carro, você pode deixar o seu carro no estacionamento. Lá você vai pagar uma taxa, né? A vila de Jericoacoara é um patrimônio natural, né? É um patrimônio preservado, de preservação. E o ICMBio é o órgão que controla esse lugar. Então você paga uma taxa de entrada. Nós pagamos uma taxa de R$30, que permite ficar até uma semana. Quem quiser ficar mais vai pagar um pouco mais. E a partir daí você pega um outro veículo, normalmente com tração 4x4, porque aí o caminho é mais aventura, você vai subir e descer dunas e tal, até chegar na entrada da vila. Sim, como em quase todos os lugares, o primeiro dia eu sempre dedico a dar uma volta pela vila, pela cidade onde eu estou. E aí fomos bater perna, conhecer as dunas, assistir o pôr do sol e relaxar. Foi um dia de descanso para a gente se familiarizar com as ruas, para eu poder matar saudade, relembrar momentos que eu tive naquele lugar há 20 anos atrás. Foi um dia mais relax. No dia seguinte, nós nos informamos e fomos para um dos destinos principais de Jericoacoara, que é a Pedra Furada. Existem diversas maneiras de chegar até lá. Lógico que nós optamos pela maneira mais, digamos, mais aventura. Nós fomos a pé. É uma caminhada longa, mas super tranquila de fazer. Tem gente que vai a cavalo, com charrete, com buggy, mas nós seguimos uma trilha e chegamos num penhasco, onde você precisa descer uma trilhazinha assim íngreme para poder chegar. Dependendo da época do ano que você for, Jericoacoara, na hora do almoço, a partir das 10 da manhã, o sol é bem forte, então fazer essa trilha a pé é bem cansativo. Então nós esperamos o sol baixar um pouquinho e lá pelas 3, 4 horas seguimos pela trilha. E para nossa sorte, para nossa surpresa, chegamos na Pedra Furada, que é um lugar que costuma ficar cheio de gente para tirar foto. Estava vazia, nós tínhamos a pedra só pra gente, foi uma experiência fantástica, foi mágico. É um lugar realmente maravilhoso. Uma dica legal para quem for em julho, existe um período do ano em que o sol ele se põe exatamente no buraco da pedra. É um espetáculo fantástico e que vale a pena para quem for nessa época. E a gente curtiu bastante, ficou lá, tirou foto, curtiu a praia. Mas aí a galera começou a chegar. Eu acho que a gente teve muita sorte mesmo e de repente começou a chegar gente de todos os cantos, lá da ribanceira, por onde a gente veio, pela praia do lado esquerdo, pela praia do lado direito, e aí já começou a se formar aquela fila e a galera tirando foto e gente na fila reclamando que o outro estava demorando para tirar foto, e a gente ficou lá assistindo aquilo. Foi divertido porque a gente teve a sorte de pegar a pedra só pra gente. E para voltar foi uma aventura, né? Não satisfeito da gente ir a pé, descer a ribanceira e tudo mais, a gente decidiu voltar por um caminho que a gente não conhecia, pela praia.
sabíamos que era possível, a gente decidiu voltar pela praia. E aí foi uma outra aventura, passamos por paisagens lindas e nos deixamos prender pela emoção e por estar nesse lugar e curtimos por chãos de pedras que parecem mármores, pedras incríveis que você sobe. Fizemos uma oração agradecendo a oportunidade de estar naquele lugar, de ter dado tudo tão certo, foi tudo tão fantástico, foi muito legal. Existem uma infinidade de passeios, de coisas para se fazer em Jericoacoara, mas basicamente os passeios principais se dividem em lado leste e lado oeste. O lado leste é um lado mais relax, é um lado que apresenta algumas lagoas. Nós optamos, não tínhamos muito tempo e a gente estava mais focado em ir para o lado oeste, que era um lado que eu não conhecia ainda. E aí nós fomos para a Lagoa do Paraíso, mas existem outras lagoas, tem o Buraco Azul, o Lago do Amâncio. E na Lagoa do Paraíso é um lugar muito bonito, de águas lindas, onde existem vários restaurantes. Uma dica incrível que eu dou e que vale muito a pena pra gente, e foi um achado: normalmente as agências de turismo te levam e te deixam num restaurante conveniado à agência. Nós decidimos fazer uma caminhada e encontramos o restaurante ao lado do restaurante que a gente estava. Era um restaurante que estava vazio, mas um visual incrível e a comida maravilhosa. Um dos pontos principais desse lado leste, além das lagoas, é o que eles chamam de Árvore da Preguiça. É uma árvore que sofreu a ação do vento e que hoje ela é deitada, por isso o nome. Nós decidimos nem passar pela árvore nesse passeio, porque já sabíamos que na nossa volta para Fortaleza no final da viagem o caminho teria que passar por esse lugar, então optamos em deixar a Árvore da Preguiça descansando lá e conhecê-la no final. O lado oeste é o lado da aventura, é o lado que a gente queria muito conhecer. Existem muitas maneiras de se fazer os passeios. É super recomendado ir com algum guia. E você pode ir de jardineira, que é um pouco mais barato, aí vai um grupo de pessoas. Você pode ir de buggy e nós optamos ir por quadriciclo. No centro da vila, nós conhecemos esse guia que é uma pessoa fantástica, que foi muito legal fazer com ele. É passado uma orientação pra gente no início, para quem não sabe andar de quadriciclo, foi super tranquilo. E aí o guia vai na frente e você vai seguindo. E o legal de fazer esse tipo pra gente foi muito legal, porque nós não precisamos parar em todos os lugares, como se fosse um passeio contratado de agência, ou onde tem muitas pessoas e você tem um tempo restrito para ficar em cada lugar e tem que correr para tirar foto, para curtir e tal. Aí nós optamos e fomos passando pelos lugares, e onde a gente achava mais interessante a gente parou, e onde a gente não achava tão interessante a gente seguiu viagem. Saindo da vila, a gente segue por um caminho à beira-mar, e tivemos a grata surpresa de encontrar os pescadores saindo do mar com as suas pescas. E ali mesmo na areia eles já limpam uma parte dos peixes que eles vão levar para casa, e a outra parte eles já separam para comercializar. E aí eu fui bater um papo com eles, foi muito legal. Eu provei uma cachaçinha, porque ali o trabalho é movido a cachaça, uma cachaça feita ali mesmo, uma cachaça maravilhosa. E eu provei essa cachaçinha deles e quase que eu consegui levar o robalo para casa. Falar que é o que peguei, né? Eu até tentei roubar o robalo, mas não foi possível. Esse robalo já estava ali, ele já foi pescado para o presidente da colônia, e aí a gente tem que respeitar. O robalo é pro presidente da colônia. Já falou e Pra quem? o presidente da colônia. Porra! Porque ele falou do seu chefe. É o chefe. É o chefe, é. Você sabe uma coisa que ninguém O pode. chefe aí. A gente saiu ali dos pescadores, que foi muito legal bater o papo com a galera nativa. É uma experiência muito, muito bacana, a gente teve uma sorte grande de encontrá-los ali. E aí a gente seguiu viagem, e aí o caminho em si é muito legal, né? Você passa por riachos, passa por dunas, a paisagem é fantástica, então só o caminho é muito legal. E aí
Depois de um certo caminho, a gente chega em Camocim e para fazer o passeio dos cavalos marinhos. Aí você precisa com o quadriciclo, que aí, olha, confesso que deu uma travadinha ali, deu um friozinho na barriga. Você tem que subir numa balsa com 2 tábuas só. Deu um medinho ali, mas deu tudo certo, a gente conseguiu subir na balsa. E aí você vai até o ponto de onde saem os barcos para fazer o passeio do cavalo marinho. Aí o cavalo marinho é assim, você chega num ponto, e esse ponto fica numa área particular, então você precisa comprar um ingresso para fazer o passeio. Existem algumas barraquinhas com artesanato, aí é aquela coisa bem turística mesmo. E aí você compra o seu ingresso e segue de barco. O barco atravessa um rio, é coisa de 50 metros, e aí a gente entra numa ramificação desse rio, na verdade. Esqueci, num afluentezinho do rio. Segundo os guias, os cavalos marinhos vão, se reproduzem no mar e depois eles seguem ali para aquela região onde eles vão desovar. É uma região mais tranquila, de águas paradas e tudo mais. Não sei, de verdade a gente não sabe se a gente deu muito azar nesse dia. A gente não viu nenhum cavalo marinho. A gente encontrou num barco que já estava fazendo o passeio 2 cavalos marinhos que já tinham sido pegos ali no rio. E aí a gente pegou esse vidro com o barco vizinho e foi o contato que a gente teve com os cavalos marinhos. E como que você sabe a diferença? Ah, tá. Aqui tem um degrauzinho aqui, né? O macho tem a barriga maior que o Vale a pena a aventura de subir na balsa, pegar o barco, foi legal, valeu a pena. Então, aí saindo do cavalo marinho, a ansiedade já estava maior, porque nosso objetivo era fazer a parte de aventura, né, desse passeio. Aí a gente tinha que passar, e passamos de fato, por um cenário incrível, que é um manguezal, que as árvores já estão todas secas. Então parece um cenário de filme de terror, assim, tal, e você passa numa estradinha, parece um cemitério de árvores, assim, é bem bacana. É um lugar muito legal para tirar foto, casais que forem para lá, existem balanços nessas árvores, coraçõezinhos que se formam, as pessoas tiram fotos e tal. Não era a nossa vibe, a gente queria mais chegar no final do rolê. E aí seguimos, nós saímos desse manguezal, e aí fomos em direção a Tatajuba, que é onde estão as lagoas, onde a gente ia encontrar os lugares para fazer tirolesa, com os toboáguas e a parte de aventura. E aí vem o ponto alto desse passeio, a gente chegou no alto de uma duna, o nosso guia maluco desceu com o meu cinegrafista na frente, só deles descerem o frio já veio, assim, meu coração disparou, e ele colocou o quadriciclo que eu tava na beira do abismo ali. E na hora eu falei, não, ele tá brincando, que eu vou ter que descer isso sozinho, deve ter um caminho alternativo, e ele vai me orientar e tal, mas não, ele colocou eu na beira ali, só que ali eu travei, e ali vocês vão ver se eu tive coragem ou não, porque meu coração tava disparado, tava morrendo de medo de fazer alguma coisa errada, apertar um freio na hora errada e capotar e rolar ali na areia. Mas aí vocês vão conferir se eu tive coragem ou se eu amarelei nesse momento. E vocês viram que eu acho que na verdade se eu não tivesse tomado aquela cachaçinha com os pescadores, eu acho que eu não ia ter coragem não, acho que aquilo me deu uma força. Eu desci no final, vocês viram que deu uma derrapadinha ali, meu coração veio na boca, mas graças a Deus deu tudo certo. Tiveram outras dunas que a gente passou e foram tão emocionantes quanto. E aí foi legal, chegamos em Tatajuba, nas lagoas, para poder fazer o tão esperado passeio de tirolesa que a gente queria tanto fazer. Você compra um ingresso, aí você tem direito a descer 2 vezes pela tirolesa, é bem alto, mas é super tranquilo.
Tá segurando, aí você pode soltar a mão e quando chegar na água você se segura. Tá pronto aí? Vai! A galera que trabalha lá tem toda a segurança, você fica super preso, recebe uma orientação, então podem ir, quem gosta de adrenalina, vale muito a pena. E é muito legal, muito divertido. Tive a oportunidade de descer 3 vezes, foi bem bacana. Tem os toboáguas, que é legal, acho que é legal mais para criança, para molecada, para quem tem medo de altura, mas é bacana, eu acho que vale muito a pena. E esse é um dos passeios que Jericoacoara proporciona pra gente. Hora de ir embora, saímos de Tatajuba. O caminho de volta é diferente do caminho de ida, né? Isso já é programado inclusive para evitar acidentes entre os veículos e os quadriciclos e tal. Voltando desse passeio cheio de aventuras, nós queríamos muito voltar para a Vila de Jericoacoara e poder assistir um espetáculo que para mim é o ponto alto da viagem, da vila, que é a Duna do Pôr do Sol. Essa duna, antigamente ela estava exatamente aqui. Foram 20 anos que se passaram e pela ação do vento ela se movimentou e hoje ela está lá. Mas continua proporcionando esse espetáculo maravilhoso que é o Pôr do Sol aqui em Jeri. E eu quero prestar uma homenagem a toda a galera da OSEC, a turma que se formou em 2001. Falar que eu tenho vocês no meu coração, 20 anos de formados. Eu organizei o nosso encontro de 10 anos, agora por conta da pandemia não foi possível nos encontrarmos. E aí eu tô aqui em Jeri, prestando essa homenagem. Solta a cobra, galera! Valeu! Um beijo, amo vocês! Então bora lá, vamos correr, que eu acho que daqui a pouco não vai ter espaço pra gente ali. Dá uma olhadinha como que tá ficando a duna. Tô um pouquinho sem ar, essas dunas eram bem mais pra lá, não sei porque o vento trouxe elas pra cá, mas é uma caminhadinha que vale muito a pena. Gente, ó, a gente reservou, na verdade, eu não queria contar pra vocês. A gente, através da prefeitura, conseguiu um espacinho aqui que já estava separado pra gente há dias, ó. Mentira, mentira. E aí é isso, é praticamente um ritual. A vila toda segue em direção a essa duna, que serve de camarote para poder ver esse lindo espetáculo da natureza. E muito obrigado, eu quero pedir para que vocês se inscrevam no canal, se curtiram deixem o seu like e agora curtam esse lindo espetáculo da natureza.